Bom dia, eu sou o Cassiel e bem-vindo a mais um show dos Quatro Irmãos. Recebam agora com uma salva de palmas Bruno Cruz, Everton Bernardo e o Eder Rafael. Bom, nós somos os Quatro Irmãos, essa é a fila de curiosidades e o tema de hoje é Roma. Bom dia, turma. Sou Dina, mãe do Cassiel. Vou falar sobre Rômulo e Remo. Rômulo e Remo é o mito fundador romano. Esse mito é encontrado no livro do poeta Virgílio. Conta a história que os dois foram abandonados pela mãe à beira de um rio, encontrados por uma loba que os amamentou e criou. A teoria é que Rômulo matou Remo para se tornar o primeiro rei de Roma. Isso é mito ou verdade? Bom, foram os dois. Porque de fato o primeiro rei de Roma se chamava Rômulo. Mas o que não dá pra saber é se ele realmente matou Remo, né? Bom, então Roma ela foi dividida em 3 fases, tá? Roma ela nasce como uma monarquia, passa a ser uma república e ela termina como um império, tá? Tinha 3 povos em Roma. Eles eram os latinos, os sabinos e os etruscos. E como que se caracterizava essa monarquia romana? Bom, essa monarquia romana, ela se caracterizava basicamente em um rei, no senado e na assembleia, tá? Essa assembleia vai se caracterizar muito, vai se destacar muito ao decorrer da monarquia romana, tá? Ela vai começar a tomar todo o poder, tudo que o rei faz, ela vai começar a pegar e vai começar a tomar tudo isso que o rei faz, dando início, então, à república. Bom, meu nome é Bruno e essa foi a monarquia romana. Bom, eu vim falar sobre quando Roma se tornou uma república. Ela se tornou uma república em 509 a.C., que foi com a deposição do rei Tarquino. Esse período ficou bem marcado pela deposição de vários cargos políticos, que nem vereadores, políticos, governantes, essas coisas, que também era controlado pela elite de terras romanas. Esse tipo de governo foi de suma importância no desenvolvimento de conflitos sociais e de outros personagens políticos. Bom dia, turma. Eu sou Everson. Hoje eu vim falar sobre os esportes de Roma. Daí, quando a gente fala de esportes, o que vem à nossa cabeça? Os gladiadores, certo? E o que mais? O Coliseu, porque o Coliseu era onde eles lutavam, né? Mas a luta de gladiadores é bem mais antiga, né, do que Roma, que vinha desde o tempo dos etruscos. Os etruscos eram os que habitavam o lugar onde é Roma, onde foi construído o Império Romano lá. Daí eram eles que habitavam. E lá eles já tinham as lutas dos gladiadores. Só que lá não era tipo por esporte, assim. Pra eles era mais como... Só que pra eles a luta dos gladiadores era mais por questão religiosa, né? Não era por esporte, assim, por diversão. Daí, tipo, quando eles faziam as lutas, quando morria um juiz lá, o imperador, ou sei lá o que lá, um religioso, um grandão lá. Daí eles faziam essas lutas lá pra homenagear e coisa, e quem que era que lutava? Quem que eram os gladiadores, né? Os gladiadores eram os escravos, né? Os escravos que eles... os que já eram escravos, ou que os desertores lá, que daí... que os que eram desertores, se eram capturados, viravam escravos. Daí eles viravam escravos, eram vendidos pra lá, pra cá, né? Vendiam pra outro. Daí tinha o lanista. O lanista era o que comprava, né? O que cuidava da organização lá, dá pra se dizer assim, dos gladiadores. Então era ele que comprava lá, como é que é o nome da organização? Ludus é a organização. Essa organização lá, que daí eles treinavam os gladiadores, né? E botavam pra lutar, eles, que nem quando treinavam lá, o que começavam, eles faziam
os gladiadores lutavam com espada e de madeira, assim, coisa, não era espada normal, né, pra não se machucarem e tal. Daí tinha lutas também que era com animais, nos coliseus, eles tinham uns coliseus que eles tinham os dutos lá de água, que daí eles inundavam os coliseus e faziam guerras navais. Guerras navais, por exemplo, a gente pensando hoje, imagina, deve ser show, né? Imagina o estádiozão lá lotado, cheio de navio lutando. Era bem assim. Eles enchiam, inundavam lá o coliseu e colocavam os navios, as velas lá pra guerrear. Daí guerreavam um contra o outro lá e devia ser louco o bagulho. Mas legal. Daí tinha essas guerras navais, daí eles colocavam gladiadores para lutar com animais também. Imagina o louco lá lutando com um leão lá, sei lá. Daí lutava tinha um leão, leopardo, eles lutavam, urso, imagina. Daí, vamos ver qual hora é mais, Daí dos gladiadores lá, os gladiadores eram muito por escravos, que eu tava falando antes, né? Eles transformavam os escravos em gladiadores, alguns que achavam que uns fazendeiros que tinham vida, fazendeiro não, mas uns que viviam lá meio pobre lá e achavam que vai dar lucro, né? Vai dar melhor, tô na merda, vai ficar melhor do que eu tô aqui. Daí eles iam lá e viravam gladiadores. Eles iniciavam, né, os treinamentos lá de gladiadores, porque alguns, a maioria, não duravam muito tempo. Ficava um ano lá, lutava a primeira luta, daí passava por uma nova etapa lá, acho que virava veterano, não sei o que lá. Daí depois de uns dois ou 3 anos, passava por mais uma etapa, daí dos 5 anos, daí eles tinham mais privilégio, né? Daí lá depois dos 5 anos de lutando lá, eles já podia ter espada de verdade, né? Podiam pra treinar, assim. E essas lutas, né, deles eram até a morte, não era, vou lutar, bater no louquinho um pouquinho, não. Os loucos eram, e se não matava, o outro matava, né, era a vida deles. Daí eles tinham que se alimentar bastante, a comida deles era bem reforçada e né. Daí comiam de tudo, uma diversidade de comida, era bem balanceada para poderem sustentar, né, para ficarem lutando forte. Eles usavam também lá, que eu tinha visto, a cinza de madeira, eles usavam como tempero. Cinza de madeira eles usavam como suplemento, né? Era o tempero deles lá, mas parece que era um suplemento que ajuda, não sei o que lá, ficar forte e esse bagulho. Aí, meu Deus, essa vai pegar isso aí. Eu ia continuar. 8 minutos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o Império Romano. O Império Romano foi um período pós-republicano. Isso quer dizer que ele teve início depois da República. Na República, acho que, pelo que eu lembre, ela era comandada por um governador e os seus seguidores. No Império funcionava diferente. Ela já havia... Quem comandava era o imperador. Como diz, imperador. O Império Romano ele teve várias características. Entre elas, essas características, eles eram essencialmente comerciantes. Eles escravizavam todos os territórios que eles ocupavam, que eles dominavam. Eles eram politeístas, isso quer dizer que eles acreditavam em vários deuses. E o controle das penínsulas, se eu não me engano é essa palavra, penínsulas eram comandadas por Roma. Roma, como dizia, como ela é um império, ela teve vários imperadores. E teve alguns que marcaram e foram muito importantes. Entre esses imperadores estavam Octávio Augusto, Tito, Nero, Cláudio, entre vários outros. Como já foi dito como se eu não me engano foi a minha mãe e o Bruno que disseram sobre Rômulo e Remo, diz a lenda que a fundação de Roma veio da história de Rômulo e Remo. Mas, segundo os historiadores, Roma surgiu por um grupo de camponeses que
que moravam à margem do rio Nilo. Em 284 e antes depois de Cristo, o Império Romano teve uma divisão para melhorar, como é que é a palavra? Ficou Roma como capital. E o Império Romano do Oriente teve como capital então Bizâncio. Roma, depois de um tempo, ela teve uma decaída e depois dessa decaída houve a queda do Império Romano. Os motivos dessa queda foram as religiões, a dificuldade de administração, pois eles não tinham mais... Bom, depois eu explico isso. Aqui. A elevação dos impostos. Aí cheguei na parte que vou explicar a outra ali. Com a elevação dos impostos, eles ficaram com dificuldade para administrar o seu dinheiro, pois elevando os impostos, eles não tinham mais como pagar seus súditos, todos aqueles que têm uma renda a ser paga. Eles, então, ficaram devendo para muitas pessoas, muita gente, muita coisa, e assim veio também a faltar, faltar soldados. Então veio as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, como não tinha dinheiro para pagar soldados e sem lucro, sem coisa, eles não tinham como ir para outros lugares, ocupar territórios, assim não tendo mais escravo para colocar no exército, os outros povos começaram a invadir as penínsulas de Roma e todos. Assim, levando Roma ao seu fim. Seu fim não. A queda total do Império. E... é isso. Bom, esse foi o nosso vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. E compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda um monte o canal. Bom, isso é tudo. Valeu. Vai, Toro! Vai ser mais suave pra mim? Então faz do teu jeito, faz. Podem bater palma.